Bom dia, queridos amigos. Nós vamos dar continuidade nos nossos vídeos, que faz parte do nosso trabalho na divulgação do Evangelho de Jesus. E rogamos a Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que nos envolva com sua luz, para que nós possamos passar a lição da maneira como ele nos ensina, com amor, com humildade e, acima de tudo, com muito carinho. Abençoa-nos, Senhor, neste instante, abençoando cada um de nós em humanidade, para que todos possam receber a Tua luz. Assim seja, graças a Deus. Nós escolhemos do livro Pão Nosso a lição Tabernáculos Eternos. É o nosso querido Emmanuel que nos passa a mensagem, e a mediunidade é de Chico Xavier. Tabernáculos Eternos é a lição 112, e ele começa assim: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Esse é um ensinamento de Jesus, que Lucas anotou, está no capítulo 16, versículo 9 do Novo Testamento. Então, eu vou repetir esse ensinamento que é para nós entendermos, que à primeira vista nos parece meio difícil. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aí a gente pensa um pouquinho, porque como que eu vou granjear amigos com as riquezas da injustiça? O que são riquezas da injustiça? E Emmanuel, ele começa nos ensinando assim: um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Então, a pessoa que não entende, e se ela não for ainda uma seguidora do Evangelho, e ela estiver por ignorância errando na sua caminhada, Emmanuel diz que ele pode achar que um advogado pode colocá-lo de novo na sociedade, como se ele fosse alguém muito importante, porque o que ele tem muito são riquezas injustas, né? Mas, diz, quando Jesus fala em amigos, ele se refere a irmãos sinceros e devotados. E quando ele menciona as riquezas da injustiça, ele inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam.
Então, Jesus ensina-nos que nós viemos de um passado doloroso, de muitos erros, por nossa ignorância, por desconhecermos mais profundamente as leis de amor e fraternidade, e viemos prejudicando, errando, abatendo irmãos que se punham à nossa frente. Viemos assim colocando um monte de injustiça na nossa vida. E que, de repente, Jesus diz que eles podem nos ajudar a fazer amigos. Essas riquezas são o nosso entendimento mais atual sobre as leis divinas do Evangelho, e tudo isso que nós fizemos errado lá atrás nos servem para ensinarmos aquele que está à nossa frente aquilo que ele não deve fazer. Porque, como nos trouxe dor e alguns prejuízos na estrada, prejuízos espirituais, nós ensinamos os nossos irmãos a andarem por um outro caminho. Elas vão nos servir de riquezas, porque são tantos os nossos erros e tantas as nossas injustiças lá atrás, que a gente pode dizer: não faça, não vá por este caminho, porque é doloroso, é amargo, são abismos que você cai e necessitará de muito, mas muito cuidado para que haja alguém para te tirar dali, daquele caminho errado. O nosso Emmanuel, ele diz assim: quando Jesus se reporta a tabernáculos eternos, ele não localiza esses tabernáculos nos passos celestiais, mas ele situa esse tabernáculo sagrado no coração do homem. Então, quando nós ensinamos e quando Deus nos permite, com toda a sinceridade e amor que a gente aprende com o Mestre, a educar uma criança ou um adolescente, quando Deus nos permite a gente dizer: não faça assim, isso vai te prejudicar futuramente. O que você planta hoje é espinho e amanhã você vai colher espinhos. Se nós conseguirmos fazer com que a criatura entenda isto, certamente ele vai se tornar nossos amigos, né? Vai se tornar amigos. Então, esse tabernáculo que Jesus fala é o coração da criatura que entendeu e que, porque ele se dedicou a um outro lado do bem, ele nos tem como amigos e nos coloca no seu coração, né? Isso é muito lindo. É um ensinamento maravilhoso, porque a gente muitas vezes diz assim: eu não consigo, porque eu não sou uma criatura que tem um passado limpo. Nenhum de nós tem, né? A gente já errou tanto, a gente não percebeu os ensinamentos do Mestre, até que a dor nos chega e nos faz parar e pensar. E aí a gente começa a perceber e a estudar aquilo que o Mestre nos ensinou há tanto tempo, e a gente percebe o caminho errado que fez, né? E a gente conseguiu fazer com que um irmão que seja,
deixe o mau caminho ou os maus pensamentos e consiga caminhar na luz, que amigo nós teremos, né? Emmanuel, em Fonte Viva, ele diz assim: conserve em ti a energia do exemplo responsável. Então, naturalmente, não adianta só a nossa palavra. Nós temos que demonstrar em exemplos que realmente nós conseguimos entender aquilo que Jesus ensina e mudamos. Que a nossa mudança no exemplo responsável é que vai fazer com que o outro acredite em nós, né? Mas não esqueças que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar, repetir. Então, quantas vezes será que nós dizemos assim, na nossa própria ignorância: eu já falei, eu já ensinei, mas não adianta, ele não quer entender, ela não quer entender, então não vou falar mais. Não, esse é um erro nosso. Emmanuel diz que o nosso exemplo só triunfa integralmente quando nós sabemos amparar, ensinando, esperar e repetir quantas vezes forem necessárias, né? Aí tem que entrar acima do orientador que sabe o Evangelho, tem que entrar o amor, tem que entrar a humildade em nós, para que nós possamos exemplificar e repetir quantas vezes for preciso. Para isso nós precisamos estudar muito o Evangelho, nos dedicarmos ao trabalho do bem incessantemente. E esse trabalho do bem começa no nosso pensamento, quando nós começamos a envolver as criaturinhas, seja quem for, em luz, em amor, amparando e guiando segundo a nossa vontade, né? Ampara e guia através do pensamento. Certamente, esse pensamento de amor, ele fica no coração, como sentimento. E esse sentimento, junto com o nosso pensamento, faz com que a nossa ação seja benéfica. E quem ganha com isso, né? Além de nós fazermos um bem a alguém, ele diz, Emmanuel, que nós ganharemos, como disse Jesus, amigos. É muito mais fácil ganhar um inimigo do que ganhar um amigo. Então, quando ganhamos um amigo e que ele sinceramente conseguiu entender aquilo que nós estamos passando, que luz, que benefício nós teremos, né? Então, nós estamos plantando o bem. Emmanuel continua dizendo assim, que ninguém, mais que ninguém, o Salvador identifica-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo, né? Então, isso quer dizer que o nosso Jesus confia em nós. Quando ele nos ensina, ele tem certeza que nós estamos prestando atenção e realmente, sinceramente, estamos aprendendo.
Emmanuel continua, ele diz assim: conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que nós devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance das nossas mãos e mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Né? Então, eu não sou melhor que ninguém, mas eu sou igual a ti, com as mesmas fraquezas e com os mesmos problemas. Só que nós nos unimos em pensamento e vamos nos levantando, que na medida que eu consigo dar a mão para um irmão, certamente esta mão vai me servir de auxílio. E Emmanuel continua dizendo assim: valorizemos deste modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto dentro destas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente. Que coisa mais bonita! Emmanuel diz para nós que nós, quando nos dedicamos no exemplo de ser melhor a cada dia, e o nosso exemplo começa a atingir, ou que alguém começa a perceber que fizemos alguma coisa boa, os amigos espirituais, aqueles que trabalham com Jesus, nos colocam na qualidade de discípulos dedicados e nobres, e nos colocam nos seus corações, nos ajudando a ser mais fortes e melhores com seus ensinos, com as suas intuições. Eles nos acolhem, esses amigos espirituais que trabalham com Jesus, em seus corações, que são tabernáculos do Senhor, que são lugares onde nós nos sentiremos bem e forte, aprendendo sempre, porque esses tabernáculos, que são os corações dos nossos amigos espirituais, são luzes que eles trazem por dentro, porque eles começaram e estão em plena construção do reino de Deus dentro de cada um, né? E eles já têm esse reino de Deus, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações da vida superior. Então, vejam, meus queridos amigos, que quando nós nos dedicamos a caminhar com Jesus, a aprender as suas lições, e no nosso estudo diário de Evangelho, no lar,
quando nós oramos só ou com a família, nós estamos nos ligando a esse Mestre. E quando nós nos ligamos com Ele, tem uma pleiade de amigos espirituais que nos acompanham. E se nós, pelo nosso ainda, eu digo que a gente ainda tem raízes, né, profundas de ignorância, e se nós agirmos com ignorância em algumas vezes, eles certamente nos ajudarão e nos intuirão, e a gente perceba o nosso erro imediatamente e possamos mudar, né? Mudando o instante, mudando o pensamento, mudando a ação. Então, na medida em que nós crescemos espiritualmente, nós temos amigos espirituais que nos colocam dentro do seu coração e nos reforçam, e nos amparam, e nos equilibram e nos colocam em pé para novas lições, para novo trabalho. Nós temos o convite de Jesus para trabalharmos na sua vinha. E como trabalhadores da vinha, nós haveremos de plantar muitos bons caminhos. Nós haveremos de plantar na mente de cada irmão desta terra luz, fraternidade e amor. E para terminar, o nosso Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele diz assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para que, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Aí Paulo de Tarso diz assim, que nunca chegou a alguém para ensinar com orgulho, se achando melhor que o outro, mas ele se colocou na mesma situação, porque somos todos iguais, né? A gente, de repente, faz uma bobagem e nem percebe. Então, Paulo nos ensina: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios pudesse chegar a salvar alguns. Sempre acompanhando o Evangelho do Mestre Jesus, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, sem julgar, sem apontar o dedo. Porque se hoje entendemos alguma coisa, nós já trouxemos lá de trás uma imensidão de injustiça. Nós precisamos nos lembrar disso. Graças a Deus. E nós vibramos por cada irmão em humanidade, envolvendo todo o nosso planeta de luz, para que cada um possa receber a benção de Deus e o nosso pensamento iluminado de amor, de paz no coração e luz nas mentes. Nossa vibração de amor e paz, de amor e luz, envolvendo todos, em todos os lugares. Graças a Deus. E assim, Senhor, nós te agradecemos por este instante, aonde estivemos contigo um pouquinho mais perto,
recebendo o teu carinho e as intuições que pudemos passar para frente. Obrigada, Senhor, por esse instante de amor e luz. Que a tua paz possa nos envolver aonde estivermos, todos nós, graças a Deus.